do Senhor te seguirá. Desde o dia da sua vida. Então diga para Ele: eu creio, Senhor, a tua vontade me seguirá. A vontade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu a ti te dou Não é pastor não? É evangelista?
Se deu bem. Quem nos visita pela primeira vez? Levanta a mão assim. Alguém visita pela primeira vez aqui? Levanta a mão. Tem alguém? Aqui, Deus te abençoe, meu irmão. Prazer te receber, tá? Vamos ter também a Adriana aqui. Deus te abençoe, sim. Tem mais alguém? Feliz de beijar, que já está aqui, já está guerreira. Amém? Vocês sabem que já passou por um acidente aqui, amém? Quem sabe já que levanta a mãozinha assim já. Levanta a mãozinha, olha lá. A esposa linda do Alex, com todo respeito. Quem conhece a Jaqueline? Levanta a mão, quem conhece a Jaqueline? Ela sofreu um acidente que não foi, vocês ficaram sabendo? Todos ficaram sabendo? Graças a Deus ela está se recuperando. Está bem. A gente teve visto a nossa semana. Nem ficar tudo vai isso aí. Amém? Glória a Deus. Deus me deu um livramento por grande. Ela foi pega sem ver por trás no carro. Amém? Mas Deus é fiel. Amém? Ela está aqui adorando o Senhor. Queridos, nós vamos ofertar. Não existe culto a Deus sem oferta. E uma das coisas que mais me chama a atenção diz respeito à oferta, porque foi por parte do nosso Senhor Jesus esse episódio, e tudo que vem dele diretamente não há questionamento. Pode até ver da parte de alguém, porque foi alguém que falou, e até o apóstolo Paulo diz: não, Senhor, mas eu digo que você pode ser interpretação humana, mas ali é questionável porque o próprio Jesus está dizendo. Então, quando uma mulher viúva, durante o momento de oferta, vai até o gasofilaço, leva 2 moedas, a Bíblia diz que eram as últimas, ou seja, ia acabar o sustento, e uma viúva já não tinha sustento porque não tinha marido. E a mulher não trabalhava no marido para sustentar. Então, olha, presta atenção sobre a igreja, presta atenção nisso. O que é que essa mulher viu? E a gente está cantando aqui: bondade me seguirá, Senhor. O que é que essa mulher viu em Jesus para que ela pegasse todo o sustento dela, como o próprio Deus disse, entregasse como oferta, não tendo ninguém para sustentá-la? 2 coisas, podem ter mais, mas uma, ela com certeza olhou para Jesus e entendeu que ele era o suficiente para sustentá-la, por meio de qualquer meio que viesse da parte dele. Então, quando aquela mulher olhou para Jesus e viu Jesus, o próprio Deus, ela não temeu ofertar, ela não temeu o que faltaria para ela, porque ela entendeu que Jesus supriria todas as suas necessidades. Muitos de nós não vivemos a grandeza de Deus, não vivemos o milagre de Deus, porque a gente tem medo, e o medo, ele nos bloqueia, ele paralisa a ação da fé. O medo, ele tira da nossa vida a ação da fé, porque ele opõe nada à fé. Então, quando a gente tem medo de qualquer coisa, a gente vai deixar de fazer e sermos paralisados por aquilo que vai trazer para a nossa vida benefício. Porque a oferta, ela é chamada de semente. Se a oferta é chamada de semente, sou eu quem semeio, quem vai deixar de colher sou eu. É uma questão de maldição, você é amaldiçoado, como no Antigo Testamento. Mas nós estamos na época da graça, então eu não vou ser amaldiçoado porque eu não ofertei, mas eu vou deixar de colher aquilo que eu estou semeando. Eu só posso ter expectativa em colheita quando eu semeio. E a Bíblia fala de medida. Quando fala de medida, fala de fé. Então o dízimo, ele iguala todo mundo, porque 10% para quem ganha 1 milhão, 10% para quem ganha o salário mínimo. A oferta não, a oferta é uma questão de fé, de você entender que a sua semente, ela vai ser gerada fruto na proporção dela. Então faça isso por fé. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Amém? Então o princípio da prosperidade é a semeadura. Então faça isso por fé, não por vergonha, não porque alguém vai falar alguma coisa, não porque o pastor está observando, não porque o irmão do lado vai falar alguma coisa. Não esquenta a cabeça com ninguém, é você e Deus, amém? Ele é a tua terra onde você vai semear, porque você semeia para Ele, para o reino dele, amém? E nós fazemos parte. Então pegue a sua oferta, fique de pé. Se você quiser fazer isso por meio do Pix, fique à vontade também, amém? Hoje a gente usa mais o meio eletrônico do que moeda, né, dinheiro. Se você tem um dízimo para entregar
traga aqui à frente, a gente está consagrando ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tenho certeza que essa igreja, ela é e será ainda mais abençoada nessa parte. Amém? Nós vamos dar início agora no dia 6 de julho, pastor Isaac, não é isso? Pastor Isaac vai estar ministrando aqui. Nós vamos começar o nosso culto Connect, que é conectados com o céu. Vai ser um culto de buscar a presença de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus. Eu não estive vendo pregando, mas o pastor Alexandre é muito usado por Deus, muito usado. Ele tem uma consagração ministrando. Então convido pessoas, porque o céu vai descer aqui em nome de Jesus, amém? Então que você possa se preparar para estar aqui, convidar pessoas para estar aqui, que com certeza vai ser a bênção de Deus, amém? Então pegue o seu envelope, levante ele assim, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer a nós esse coração corajoso de duvidar. Vamos duvidar que Deus pode fazer a nossa vida. Pai, nós te adoramos nessa noite, por meio do dízimo, por meio das ofertas. Queremos, Senhor, que o Senhor responde a fé. Queremos que tudo que semeamos por meio da fé, nós colheremos, Pai. Abre as portas que aqueles que estão aqui precisam. Uns precisam de portas de clientes novos, de clientes que venham, Deus, até seu negócio, de clientes, Deus, que comprem o produto que está sendo vendido. Deus, dá a essa pessoa a coragem que ela precisa para dar início ao negócio. Quantas pessoas desejam, tiveram uma ideia, mas têm medo, dizem que não tem recurso, o recurso vem do Senhor. Faça com que essa pessoa, Deus, tenha coragem de dar o primeiro passo e saber que o Senhor vai abrir o mar para essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Essa tem uma causa na justiça, que o juiz possa dar, Deus, ganho de causa, seja feita justiça para essa pessoa. Essa pessoa está devendo, está recebendo, Deus, alguém está devendo a ela não emprestou, essa pessoa não pagou. Deus, que essa pessoa seja tocada, assim, em nome de Jesus, e que ela possa, meu Pai, receber aquilo que ela emprestou, porque é direito dela, Pai, em nome de Jesus. Então eu quero entregar, Senhor, aquele que está desempregado, que está na porta de emprego. Abre essa porta, aumenta o salário, Senhor. Que essa pessoa seja promovida no sindicato, Pai. Que haja provisão do céu, Pai. Nós cremos nos milagres, Senhor. Porque a gente está saindo em busca de emprego para colocar currículo, Pai. Que esse empresário possa ver, Senhor, e desejar contratar essa pessoa. Nós cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. E nós prosperaremos. Os empresários nascerão aqui, Pai. Empresas nascerão por meio das pessoas aqui. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Pai, querido, por favor, de pé, permanece de pé diante da Bíblia. Abra aqui, menino. Tiago. Mateus 22. Mateus 22. Fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão, por favor, tá? Que eu vou perguntar. Quem aqui ainda não é batizado? Levanta a mão assim, comigo, não é batizado. Bem alto, para que eu possa ver. Bastante gente, pensa. Glória a Deus. Então, nós temos algumas pessoas, até que não estão aqui hoje, estão me cobrando o batismo. Eu não sei se vai fazer esse frio de julho. Julho é o pior que tem, né? É melhor estamos chegando no julho, já é melhor esperar chegar a agosto, né? Acho que melhora um pouquinho, melhor. Frio. Aí depois vamos começar a pegar o nome dos candidatos que querem batizar, a não ser que fosse uma piscina térmica. Amém? Então a gente vai conversar depois individualmente com o pessoal que não é batizado, que deseja se batizar. Amém? É muito importante você cumprir o batismo, é um mandamento, e a gente precisa estar atento a isso. Amém? A gente já tem esse tempo, está esperando um número de pessoas para te batizar, e nós vamos nos organizar para isso. Mas é melhor a gente se organizar, pelo menos no meio do final de agosto, o frio já está indo embora. Amém? E julho é muito gelado, o frio. Amém? Então vamos nesse texto aqui. Mateus 22, isso, né? Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete,
dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando-se aos servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Nós poderíamos até fechar a Bíblia e até irmos para a nossa casa, porque o que nós lemos aqui já nos dá um entendimento daquilo que o Senhor nos tem preparado para toda a humanidade, para todos aqueles que são chamados a Deus a conhecer o Pai por meio de Jesus Cristo, a todos a se arrependerem, Senhor, para que sejam salvos, a todos que são chamados, Senhor, para servir no ministério, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, Deus, para ouvir a tua voz. E diminua eu, que cresça o Senhor, Pai. Que a tua palavra ela tenha um destino certo, que é o coração dos seus filhos que vieram até aqui para te ouvir, Senhor. Ninguém veio me ver, todos vieram aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. E que o Senhor venha falar poderosamente por meio da minha vida, em nome de Jesus, sem nenhuma interferência humana. E que seja apenas, Deus, a palavra revelada do céu para o coração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Eu não vou entrar nesse texto, me aprofundar nele. A gente viu aqui uma parábola a respeito do chamado de Jesus para as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento está preparado do noivo com Jesus, com a noiva, a igreja, com aqueles que receberam o chamado, o convite para participarem dessa celebração, dessa festa, para que através dela houvesse o casamento e a salvação daqueles que creem. Então, o final desse texto que nós acabamos de ler é que muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente leu ali que na primeira vez que foi feito o convite, começou a cada um dar a sua desculpa. Eu não posso por causa disso, eu não posso, eu vou fazer aquilo. Depois uma outra comissão foi enviada para poder convidar. E começou a desculpa: eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Eu queria resolver meus problemas pessoais, minha família, meu negócio, eu estou com problema aqui. E a gente vai ver que não é diferente do dia de hoje, sim ou não? Quantas pessoas você convida ou convidou para vir a uma igreja, para ouvir a palavra de Deus, e as pessoas sempre dão a mesma desculpa ou inventam outra desculpa, até que você se cansa. Você se cansa de convidar. Por quê? Porque as pessoas estão sempre preocupadas com a sua própria vida, pensando que a sua própria vida pertence a ela própria, como não pertence, ela pertence a Deus. Foi Deus quem deu, um dia quem vai tirar ele próprio. E é Ele quem vai dar destino à nossa alma. Então nós precisamos estar atentos
ao chamado de Deus. Se você está aqui hoje, querido, quem te chamou para estar aqui foi Deus. Amém. Você pode ser disso. Deus usou alguém para que você estivesse aqui. Mas quem te convidou a estar nesse banquete aqui, que é ouvir a palavra dele, adorar ele, foi ele próprio. Então muitas pessoas são chamadas, mas poucas pessoas são escolhidas, a Bíblia diz. E nós precisamos olhar para esse texto, e hoje nós vamos refletir sobre a transformação, essa incrível transformação que Jesus realiza na vida de pessoas comuns, pessoas simples. A gente olhando para todo o escopo bíblico do Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus transformou esses homens simples em discípulos extraordinários, pessoas que fizeram a diferença no seu tempo e na sua época, pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e elas deram vazão, elas entenderam o chamado, elas obedeceram esse chamado e elas se tornaram agente de mudança no mundo inteiro. Pessoas comuns que se transformaram em agente de mudança em ambientes, em geografias, em povos. Então a gente, olha que esse tema precisa ser muito explorado por nós, igreja, porque nós muitas vezes passamos despercebido desse chamado que Deus tem para a nossa vida. E eu tenho perguntado ao Senhor, eu estava hoje aqui quando eu cheguei na igreja, eu observei isso, eu olhei para ali, para aquele quadro ali, vocês podem olhar para a sua esquerda, aquele quadro ali, esse é o tempo, o ano de que? De transbordar. E o Senhor tem me dado temas que eu não percebo que tem a ver com o tema ali. E hoje Deus me levou para mim, é o terceiro domingo que eu prego, que Deus fala comigo, a mesma coisa. Vocês pararam para prestar atenção? Eu tenho pregado para a igreja a mesma coisa em texto diferente. E Deus tem me dado esse tema, porque há um chamado para a nossa igreja, para toda essa igreja. Mas Deus quer nos despertar, porque esse é o tempo de você ser um instrumento de transformação, de mudança na sua família, na sua casa, na sua rua, na sua geografia, no seu trabalho, na sua escola. Esse é o tempo. Então eu preciso ser obediente àquilo que Deus tem falado no meu coração, para que a gente possa chegar a cumprir essa vontade de Deus. Tem muitas pessoas que estão dormindo, desatentas, dando desculpas. Quando o Senhor quer pegar você, quer tornar você uma pessoa comum, uma pessoa extraordinária. E o que é ser extraordinário? É fazer aquilo que vai além daquilo que uma pessoa normal faz. Nós não estamos aqui para seguir uma religião, nós temos que seguir um Deus que tem um projeto, um propósito. O propósito desse Deus é salvar a humanidade através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que através do sangue dele a nossa dívida fosse paga. Então o sangue de Jesus pagou a nossa dívida. Eu preciso eu que entendi, eu que entreguei minha vida para ele, eu preciso fazer aquilo que ele está me enviando a fazer. Mas muitos de nós entendemos que o Senhor não chamou pessoas sábias para fazer aquilo que ele queria. E muitas vezes a gente está dando desculpas, dizendo: eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, eu não sei o quê, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não tenho estudo. Se você olhar para a palavra de Deus, o Senhor não chamou, não escolheu um sábio, nem um homem rico para ser um discípulo dele, não chamou um religioso, não chamou um sacerdote, um levita, não chamou. Isso chamou muita atenção. Ele não chamou um poderoso da época. Ele não andava com pessoas que eram olhadas assim: rapaz, esse homem está só andando com gente com dinheiro, com gente rica, com gente poderosa. Não, Jesus só andava com pessoas comuns, pessoas simples. Isso chamou atenção. Jesus andava com pescadores, pessoas simples da época, em Bonda, que não gozavam de conhecimento. Jesus andava com cobrador de imposto. O cobrador de imposto era odiado por judeu, porque eles consideravam o cobrador de imposto traidores, e o cobrador de imposto trabalhava no governo romano, cobrando imposto dos judeus. Então os judeus odiavam, e Jesus, ele chamou
cobrador de imposto para ser discípulo, para andar com ele. Então a gente precisa entender que ele nunca se preocupou em as pessoas daquela época, as pessoas de posse, de poder, seja político, financeiro, religioso, olhassem para ele e dissessem: não, esse cara é bom porque anda com pessoas que têm influência. Não, ele andou com pessoas que tinham influência nenhuma, pelo contrário, pessoas que eram rejeitadas, excluídas da sociedade, marginalizadas. Então muitas vezes, Senhor, nós estamos dando desculpas que não cabem. Eu preciso entender que, independente da minha condição, independente daquilo que eu tenha de conhecimento, da minha formação, o Senhor é quem vai transformar a minha vida comum numa vida extraordinária. Independente de eu ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter feito teologia ou não ter feito teologia, independente de qualquer coisa, Deus quer usar você, que é comum, que é simples, como eu, como o pastor Alexandre, no lugar onde você está, onde você estuda, onde você trabalha, no lugar que você frequenta. Deus quer usar a sua vida. Então não tem desculpa de dizer: eu primeiro preciso fazer isso, eu quero terminar minha faculdade, eu quero construir minha casa, eu quero casar. Não tem desculpas. O Senhor quer usar a nossa vida. Esse é o tempo. Sabe, as pessoas ficam achando que precisam ser qualificadas para fazer uma coisa. Quantas pessoas não têm a qualificação, seja ela numa teologia, muito mais usada que alguém tem saudade, tem qualificação teológica? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Quantas pessoas que nem sabem ler e que leem a Bíblia sem saber ler e que pregam e salvam centenas de almas? O Senhor, Ele não respeita isso. Ele não está preocupado. Mas é claro que nós precisamos, a partir do momento que entendemos o chamado, nos qualificarmos. Mas para a gente fazer a obra, para a gente obedecer à vontade de Deus, eu não preciso ter qualificado. O que eu preciso é entender que, independente de origem ou qualificação, o Senhor me chamou e Ele quer fazer, em primeiro lugar, uma transformação profunda em mim. Eu olho para a igreja, e vou dizer algo para você. Eu falo por experiência minha pessoal, como pastor. Quantas pessoas que não entenderam o chamado e se colocaram à disposição e não entenderam o processo e se anteciparam no processo e estão sofrendo, estão fazendo aquilo que não deveriam fazer. Então, por isso eu quero que vocês entendam agora que a primeira coisa que o Senhor chama a gente é para que haja uma transformação profunda em nós. Entenda isso. A primeira transformação que precisa haver é dentro de nós. E a gente pensa que a primeira transformação é o cara se voltar, pregando, tocando instrumento, dançando, em mídia, em intercessão, em recepção, em consolidação, seja qual for o ministério. A primeira coisa que precisa haver é uma transformação profunda dentro de você, o que é chamado de frutificação. A primeira coisa que eu preciso, que você precisa, que a igreja precisa frutificar. E a frutificação é uma transformação interna. A frutificação é aqui dentro da gente. Os frutos são produzidos aqui dentro da gente. Vocês estão entendendo isso? Então, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, quando a gente entende o chamado, a gente vai se aproximar dele, esses frutos começam a acontecer aqui dentro. A Bíblia nos confronta, a palavra nos confronta, o comportamento de Jesus nos confronta, e aqui dentro começa a ver essa mudança. Ela é de dentro para fora. Então a frutificação é uma transformação profunda de dentro para fora. E como que essa transformação ela acontece? O que faz com que eu seja uma pessoa frutífera? O que faz com que uma igreja seja frutífera? O que vai fazer com que você seja uma pessoa frutífera? Primeira coisa, vou citar aqui a primeira: o poder da proximidade. Repete comigo: o poder da proximidade. É impossível haver uma transformação. É impossível alguém frutificar sem estar muito próximo de Jesus. A gente vai ver em Atos 2 que eles replicam uma prática que eles aprenderam caminhando com Jesus.
Bíblia diz que eles estavam todos os dias juntos no templo. A Bíblia diz que eles estavam todos os dias juntos no templo. Nas orações, perseveravam, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, todos os dias. Por que estavam todos os dias juntos? Porque enquanto eles andavam com Jesus, eles todos os dias estavam com Jesus. Então aquilo que eles aprenderam, eles frutificaram caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, e agora eles transformam, eles multiplicam e reproduzem o que eles aprenderam. Mas em vez de que eles reproduzissem o comportamento, a prática, foi a caminhada, a proximidade. Então a jornada desses homens começou muito próximo de Jesus. Todos os dias eles estavam ali andando com Jesus, andando de andar. Jesus caminhava e Jesus ensinava todos os dias a eles. Você imagina, pastor, você todo dia está com Jesus, tem a oportunidade de perguntar a Deus diretamente, assim, tete a tete, tudo que você quiser, tirar todas as suas dúvidas, ouvir tudo aquilo que ele respondia às dúvidas das pessoas, ouvir os direcionamentos que ele dava, as correções que ele fazia. Esses homens caminhavam todos os dias com o Senhor, e eles conversavam todos os dias com o Senhor. Será que nós caminhamos todos os dias com Jesus? Será que nós conversamos todos os dias com Jesus? É uma pergunta. Você caminha com Jesus todos os dias? Você conversa com Jesus todos os dias? Eles compartilhavam da vida deles com Jesus todos os dias. Eles expunham para Jesus as suas dores, suas dificuldades, suas ansiedades, seus desejos. Era um relacionamento próximo e diário. É impossível frutificar. Jesus andava quase o tempo inteiro com pessoas pobres, simples, comuns. Então Jesus, ele era visto de forma diferente. Os religiosos da época gostavam de fazer extensas orações, gostavam de aparecer, estar nas primeiras cadeiras, estar na frente, serem vistos como os líderes, como os sacerdotes. Mas Jesus não. Jesus andava com pessoas simples. Então esses homens, com convivência diária com o mestre, observando as suas palavras, cada coisa que Jesus falava, cada observação que Jesus fazia, eles ficavam olhando. Eles viram dezenas e dezenas de milagres feitos por Jesus. Então o que causava no coração desses homens? Eles testemunharam o amor incondicional de Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas, sabe? Eles olham e veem Jesus num sábado e não compram uma regra, curando a mão de um homem, uma mão mirrada, a mão mirrada de um homem. E ele é combatido pelos religiosos, e eles estão vendo aquilo, estão vendo que Jesus trata as pessoas, entende que as pessoas são mais importantes que as regras. E quantas pessoas dentro das igrejas, eu falei isso na semana passada, não dessa forma, mas por causa de regras, são postas num banco, são colocadas de frente do altar, expõem, errou nesse aqui, errou no 10º mandamento, no 3º mandamento, expõem pessoas que colocam para fora da igreja, porque não entendem e não procuram entender o coração da pessoa que levou aquilo, procurar ajudar naquela situação. Então Jesus, ele não colocava as regras à frente do amor que ele tinha pelas pessoas. Você vê que Jesus, ele se aproxima de uma mulher samaritana para conversar com aquela mulher, uma mulher que tinha tido vários problemas no casamento, e ela estava agora num relacionamento que não era com o marido dela. Jesus fica sozinho com ela, e naquela época se condenava um homem ficar sozinho com a mulher, conversando com a mulher. Ela era samaritana, ou seja, os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus quebra todo esse protocolo religioso de relacionamentos. Ele se aproxima e conversa com aquela mulher. Aquela mulher, ela passa uma evangelista. Jesus pega uma mulher com um problema
emocional, cheio de problema de relacionamento conjugal. E ele transforma essa mulher numa mulher que vai falar agora em Samaria do Messias, do ungido de Deus. Ele pega uma mulher simples, cheia de problema, e transforma aquela mulher numa mulher extraordinária, que faz coisas que ela nunca imaginou fazer. Uma mulher cheia de problema dentro de casa, cheia de problema de relacionamento. Agora deixa de ser uma mulher cheia de problema de relacionamento, curada, e fazendo aquilo que é a vontade de Deus, se levando o Evangelho a um povo que era discriminado. Por que Jesus estava ensinando o que é que Jesus estava ensinando a esses homens que estavam com eles? Porque eles próprios chegaram e viram Jesus e aquela mulher, e eles não falaram nada. Meu Deus, eu fico imaginando o que estavam pensando. Jesus está falando com uma mulher. Jesus está conversando com uma samaritana. Nós não nos damos com samaritana. Então Jesus vai quebrando vários paradigmas na cabeça daqueles homens. Jesus vai na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos. Zaqueu sobe numa árvore, porque Jesus estava passando, ele queria ver, ele embaixo da altura. Ele era um cobrador de impostos, como eu falei aqui, era odiado. Jesus desce hoje, que hoje vou voltar na sua casa. E Jesus vai para a casa daquele homem que era odiado por todos os judeus. E aquele homem, ele se arrepende dos seus pecados. Ele disse que devolveria de forma quadruplicada tudo aquilo que ele havia defraudado das pessoas. E Jesus diz assim: hoje entrou salvação nessa casa. Enquanto os judeus discriminavam, Jesus salvava. Enquanto nós estamos olhando para as pessoas e julgando, Jesus está salvando. Ele está salvando através de pessoas que não têm um coração, como daqueles judeus que só julgam ao invés de usar e receber o bem das pessoas. Então, o que Deus está nos falando, o Senhor está nos falando, é que essa proximidade com Ele é essencial para a transformação. É essencial, igreja. Eu quero convocar, como pastor de vocês para a gente participar mais daquilo que Deus está nos chamando para fazer como igreja. Eu tenho orado e conversado com pessoas. Nós queremos dar uma resistência grande, mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Vamos começar pequeno, mas vamos fazer. Vamos começar de forma comum, mas vamos ser extraordinário. Amém? Nós vamos fazer as células. É importantíssimo, é essencial que a gente leve aquilo que ele está aprendendo para as nossas casas, para famílias que não conhecem Jesus. Muitas pessoas são convidadas para estar aqui e não vêm, mas na sua casa vem, é seu amigo, é seu vizinho, é seu parente, e vai na sua casa. E 5 pessoas já falaram que abriram a casa para eles. Nós vamos começar a fazer isso. Eu quero convidar a igreja para a gente participar disso, para a gente expandir o Evangelho, para deixar de ser uma igreja apenas comum, ser uma igreja extraordinária nessa cidade. E ser extraordinário é sair do simples e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer com excelência, com dedicação, nos aproximarmos dele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então essa frutificação vai passar por uma mudança de paradigma. Ou seja, paradigma é aquilo que é formado na nossa mente, é uma mentalidade que nós temos. E quando essa mudança começa a mudar o nosso coração, consequentemente vai mudar o nosso caráter. Queridos, quantos crentes têm desvio de caráter? Quantos crentes que não têm um comportamento, e esse comportamento denuncia que a pessoa é próxima de Deus? Então não adianta a gente ser uma igreja cheia, não adianta ter um bar. Tem muito jovem naquela igreja. Não adianta ter muito jovem naquela igreja, mas jovens que não têm uma vida com Deus, jovem que não tem temor a Deus, jovem que não frutificaram aqui dentro ainda, jovem que estão preocupados apenas em fazer, porque querem estar com a galera, mas não estão preocupados em ser, para agradar a Deus. Então uma igreja só frutifica quando ela começa a ser parecida com o seu mestre. E nós precisamos nos parecer com ele, sabe? Se nós somos apaixonados por Jesus, nós precisamos sermos apaixonados por essa transformação de Deus, para sermos parecidos com ele. Então isso precisa acontecer em nós. Então essas pessoas, esses discípulos, à medida que se aproximavam de Jesus, seus corações, sabe, iam sendo transformados. Você vê que João, ele está com Jesus junto com os outros discípulos, e os samaritanos querem impedir Jesus de passar em Samaria. Olha o que o coração de João fala: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e que caia fogo do céu e destrua Samaria? E Jesus respondeu para ele: meu filho, você não sabe, você não conhece meu coração ainda, você não sabe para que eu vim. Eu estou caminhando com vocês todos os dias,
Você não entendeu que eu não vim destruir o homem, eu vim salvar o homem. E muitas vezes a gente está caminhando não próximo de Jesus e está pensando em destruir pessoas. Vocês estão entendendo isso ou não? Então nosso coração precisa estar focado naquilo que Jesus fez e faz. E quando eu olho para Jesus, você imagina o coração de João que fez essa pergunta. A partir desse momento que ele começou a pensar a respeito das pessoas dependendo de ser samaritano, de ser cobrador de imposto, porque ele viu Jesus agindo dessa maneira. Então eu só consigo ver Jesus agir, eu só consigo ver o comportamento de Jesus quando eu me aproximo de Jesus. E como que eu me aproximo de Jesus? Lendo a Bíblia, vindo à igreja, ouvindo pregações, adorando, orando. É a forma que eu tenho. Só que essa proximidade ela é diária. Ela não é na hora que eu venho na igreja que eu vou ouvir. Ela não é no dia que tem gente que só vem na Santa Ceia. Então, se eu não tenho esse caminhar diário com o Senhor, eu não vou ter essa transformação interna. Eu não vou frutificar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, a gente precisa ver que eles abandonaram, os discípulos abandonaram os seus interesses egoístas. Você vê eles querendo, discutindo entre eles para quem ia ficar ao lado de esquerdo e direito de Jesus. Até a própria mãe interfere nisso. Não, eu quero estar sentado à direita. Eles começaram a abandonar esses pensamentos egoístas. Não, eu quero estar do lado do pastor, eu quero estar no altar, eu quero estar fazendo aquilo que todo mundo está vendo. São pensamentos que buscam seus próprios interesses, não estão preocupados com o interesse de Deus, não estão preocupados com aquilo que Deus quer que ele faça, estão preocupados em fazer aquilo que ele o evidencia. Então, quando eu frutifico, esses frutos vão ser evidenciados, as pessoas vão ver, eu vou começar a transbordar com esses frutos. Então, esses homens começaram a amar as pessoas de forma diferente, a perdoar. Quando eu estou próximo, eu vou amar de forma diferente, eu vou começar a perdoar. Jesus foi moldando neles a humildade. Eles não eram mais arrogantes, presunçosos. Eles começaram a ter compaixão das pessoas. Mas por quê? Eles estavam próximos. Eles começaram a ter coragem para enfrentar os desafios. Como que eu vou enfrentar o desafio de liderar uma célula, de pastorear, de pregar, de cantar, seja o que for, de subir uma favela, seja o que for, se eu não estiver próximo ao Senhor? Eu sou encorajado a fazer quando eu estou próximo com o Senhor, quando diariamente eu estou com Ele. Então esses homens foram encorajados a todos os desafios que enfrentaram, porque Jesus foi um exemplo. E Jesus começou a questionar e eles começaram a mudar as suas crenças. Então muitos de nós, a gente vem para a igreja cheio de crença, mas agora com a convivência, nós começamos a ser transformados pelos ensinamentos e a manifestação do poder do Senhor que vai nos capacitar. Então o fruto é a preparação para transbordar. Então tem pessoas, deixa eu dizer algo para você, que começam a frutificar aqui, mas não transbordam. Lá no sítio do pai da pastora, tem um pé de tangerina. Rapaz, as tangerinas estão apodrecendo todas e caindo. Mas é muita tangerina, muito. Mas por que está apodrecendo e caindo? Porque ninguém faz uso daquele fruto. O que tem de pessoas dentro da igreja que por dentro frutificaram e hoje estão podres, porque não fizeram uso desse fruto, e só ficam agora questionando tudo, não fazem nada e começam a questionar. Começaram a mudar. Quantas pessoas que começaram a mudar, demonstrar transformação, ter um coração bondoso, mas não frutificaram, não querem estar trabalhando nada, tudo que é convocado não faz, não se dispõe para Deus. E agora esses frutos que eram para ser distribuídos para alimentar pessoas, esses frutos começam a apodrecer dentro delas. Elas começam a ter outro olhar da igreja. O pastor quer uma bênção, não é mais uma bênção. O irmãozinho quer ser um amigo, não é mais seu amigo. E daqui a pouco eu quero sair dessa igreja porque aqui não dá para mim. Por quê? Os frutos começaram a apodrecer dentro. Os frutos que são dados na árvore são frutos internos, nascem internamente. Eles são feitos para que não a árvore se alimente dele, para que as pessoas se alimentem daquilo que tenha gerado em você. Então, quando aqui dentro começa a ter transformação, essa transformação aqui dentro de mim precisa ser transpassada, precisa ser repassada para as pessoas.
E como é que eu vou falar e fazer aquilo que Deus fez em mim se eu não me disponho a transformar? Se eu não me disponho a estar onde Deus quer que eu esteja? Então o que Deus está fazendo para a gente nesse tempo é nos chamando para uma grande transformação, para uma grande obra. Então esse exemplo fez com que esses homens começassem a adotar uma nova maneira de viver. Então esses homens que eram comuns começaram a ser olhados de forma diferente, porque eles começaram a ter uma vida diferenciada por meio da convivência com Jesus. A gente olha para a nossa vida, olha para você, não é ninguém que vai apontar para você. Se as pessoas olharem para você hoje, seus parentes, amigos, esposa, filho, marido, seja quem for próximo de você, consegue enxergar que hoje você dá fruto? Porque os frutos vão chegar nas pessoas com quem você convive, e se você não fizer nada, você não vai transbordar a vida dessa pessoa. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver que nós, através dos ensinamentos de Jesus, tivemos a nossa vida transformada. Que aqui dentro mudou, que a minha forma de responder mudou, que a minha forma de me comportar com minha esposa mudou, que a forma das coisas se comportar com meu marido mudou, a forma do filho lidar com os pais mudaram. Quantos filhos, quantos jovens dentro das igrejas? E a gente diz que até a presunção de algum pastor. A gente conversava isso com a japonesa Luciana, entendeu? Luciana está aqui? Estava em cima, lá atrás, né? Como que eu vou ter a presunção de um jovem me respeitar como pastor se não respeita pai e mãe? Não respeita pai e mãe. Aí está aqui dentro da igreja, quer tocar, quer cantar, quer fazer, mas não muda nada aqui dentro. Não ouve ninguém. Ignora a instrução. Trata um pastor, um líder, sem o mínimo respeito. Trata os mais velhos sem o mínimo respeito. Aqui, cadê o fruto de transformação? Ele está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então as coisas precisam começar aqui dentro. E quando começar aqui dentro transformar, eu vou transbordar. Aí eu quero transbordar o fruto podre que está aqui dentro. O fruto podre que está aqui, eu quero transbordar. Aí eu me relaciono com outros jovens, com outras pessoas, e a podridão tem eu transfiro, eu transbordo podridão e transbordar os frutos produzidos pelo Espírito Santo, pela minha convivência com o Senhor Jesus. Porque você vai dar o que você tem. E se você não convive com Jesus, e não há uma mudança em você, uma transformação, você vai dar o quê? O homem velho que você é. Então nós precisamos nos aproximar de Deus e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Porque agora, transformados, nós seremos capacitados por Ele, pelo Espírito Santo. A capacitação vem para o ministério a partir do momento que a transformação aconteceu pela ação do Espírito. Mas eu quero ser capacitado, estar no monte, orando, eu quero poder, eu quero falar em línguas, eu quero falar em profecia, eu quero ter dom de revelação, dom de visão. Mas a transformação aqui dentro eu não procuro. Os frutos, a frutificação aqui, eu não estou preocupado. Aí você vai ver cheio do reteté, cheio do poder, cheio dessa unção, que vê tudo, que voa, que sapateia, tudo no poder. Mas aqui dentro não há frutificação, aqui dentro não há mudança. Porque a preocupação é apenas em fazer, sem primeiro ter tido a transformação. Para que haja o fruto, tem que haver primeiro a flor. A frutificação começa pela florificação. Ou seja, primeiro vem as flores, depois vem fruto. Então a gente precisa entender que isso é um processo, e Deus está nos chamando para um processo. Talvez o seu processo hoje seja de transbordar, você já frutificou, você já entendeu, você já mudou o seu caráter. E o que é caráter? É um conjunto de comportamentos. E Jesus, quando é confrontando o comportamento dessas crenças desses homens comuns, eles estão sendo transformados. Por isso que esses homens foram homens extraordinários. Por isso que a obra que eles fizeram dura até hoje. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou, e esses homens, a partir do momento que começaram a ser usados por Deus, eles começaram a replicar aquilo que eles receberam. Então você vê que Pedro e João estão subindo para o templo para orar, e lá tem um coxo, um mendigo pedindo esmola. Qual o comportamento deles? Eles viram o que Jesus fez.
Eles participaram dos milagres. Eles viram o amor que Jesus tinha para as pessoas. Ele se preocupou com aquele homem: você não tem dinheiro para te dar, mas eu tenho uma coisa, eu tenho o poder, o amor de Jesus que Ele deixou em mim. Levanta e anda, pega a sua capa, acabou, não vai pedir mais esmola, não vai depender mais do favor de ninguém. Você agora quer sua própria liberdade para trabalhar, quer seu próprio dinheiro. Levanta e anda, porque foi isso que Jesus me deu. Então eu preciso ter essa disposição de entender o que Jesus fez e replicar o que Ele fez. Você tem Paulo, que está com Silas numa prisão. Você está preso, num cárcere, amarrado, algemado, preso. Você acha que alguém preso vai se preocupar com um carcereiro? E um terremoto acontece quando eles meia-noite estão adorando, porque eles entendiam que era Jesus. E eles adorando, o terremoto acontece, a prisão se abre. E agora Paulo e Silas vão saem daquela cadeia. Mas o carcereiro, como olha ver a cadeia vazia, o que ele tenta fazer? Tirar sua própria vida, porque ele sabia que ele seria punido por ter deixado os prisioneiros Paulo e Silas terem saído da prisão. E o que Paulo fala? Não faça nenhum mal a você, nós estamos aqui. Quantos crentes iam se preocupar com a vida do carcereiro? Ia pegar, picar a mula, sair fora. Eu vou preocupar com o carcereiro, porque não é que se eu for falar com ele, eu vou me prender de novo, eu vou perder a chance de ser solto. Mas Paulo e Silas tiveram que se preocupar com a vida do carcereiro. Qual foi o resultado disso? Uma família salva. Então a gente precisa estar ligado naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus é. Essa frutificação precisa transbordar. Quantas famílias do seu lado você salva? Quantas pessoas que você conhece podiam estar aqui e não estão? Quantas pessoas podiam já ter a vida transformada pela palavra que você ouviu, que te motivou, mas você se guardou, se reservou, teve medo e não quis se implicar, não quis transbordar. O Senhor está nos chamando para que a gente possa expandir para todos os lados, e nós vamos alcançar a vida de uma multidão de pessoas em Noã, em São José, em Maricá, aonde quer que seja. Deus vai nos levar para todos os cantos, e nós vamos abrir uma segunda igreja. Isso é do meu coração, isso é uma coisa do meu coração. Nós vamos começar a multiplicar a igreja também na sua pessoa. Nós vamos trabalhar para comprar nosso terreno, construir nosso templo para o Senhor próprio. Isso tudo é do meu coração. Nós vamos começar a trabalhar esse ano, para o ano que vem, de fazer isso. Deus disse: chegou a hora, é agora, o crescimento chegou agora, a tenda vai se alargar agora, a cidade vai se expandir agora. Hoje nós vamos ouvir a parte de Deus, e nós vamos sair daqui motivados para transformar para todos os lados. Você vai entender que você foi chamado. Ah, mas eu sou um monstro assim. É você mesmo que Deus está falando, é com você. E Deus vai transformar você numa pessoa extraordinária. Deus vai transformar sua célula extraordinária, o seu ministério é extraordinário. Você vai ser visto como uma pessoa que foi transformada, transformando isso onde você quer que você esteja. Agora eu preciso acreditar nesse chamado, sabe? Eu preciso acreditar que o Senhor Ele quer me usar, Ele quer me usar, Ele quer que eu transfira tudo aquilo. E é por isso que Ele decide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as nações. Nós precisamos agora expandir o Evangelho. É por isso que esses homens, eles começaram a compartilhar o Evangelho, a estabelecer igrejas, a enfrentar perseguições, a mudarem trajetória de milhões de pessoas. Quantos milhões de pessoas tiveram a sua vida transformada, sua trajetória de vida transformada, porque esses homens lá atrás se sacrificaram e transbordaram na vida de multidão de pessoas. A primeira pregação de Pedro transbordou na vida de 3.000 almas que se converteram. Quantas pessoas para quantas pessoas nós estamos transformando? Nós precisamos causar esse impacto de transformação que perdure, porque quando a gente impacta uma pessoa, escuta isso, estou terminando minha palavra aqui, São Carlos. Quando a gente impacta por meio daquilo que Jesus fez dentro da gente, uma pessoa, essa pessoa, ela vai dar fruto, ela vai permanecer. Uma pessoa impactada com aquilo que é feito na vida dela, ela permanece no Senhor. Ela quer caminhar, ela quer fazer, porque ela foi impactada. Eu fui impactado por Jesus, eu fui impactado pelo amor de Jesus. Meu coração está desejo de sair da presença de Deus. A gente
dificuldade aqui, mas você está aprendendo, nunca é dificuldade. Você está aprendendo por um minuto. A minha vida é de Jesus. Com dinheiro, sem dinheiro, com problema no casamento, sem problema no casamento, com saúde, sem saúde, com câncer, sem câncer. A minha vida é de Jesus. Ganhando ou ganhando, avançando ou avançando, do jeito que for, errando e acertando. A minha vida é de Jesus, porque eu fui impactado por isso. E é por isso que Ele em mim vai perdurar. O nome de Jesus até onde Ele voltar e me levar, porque a minha vida é para Ele. E quantas vezes eu ignoro o que Jesus fez dentro de mim, por causa de homem, de mulher, de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe, de sei o que é que for. Então nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você meditasse naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Não sei qual foi o louvor que vocês pensaram, mas eu quero que apaga a luz, por favor, aqui. Eu queria que você mergulhasse dentro de você. Não fala com ninguém, não conversa com ninguém. É você e Deus. É você e o Pai. Esse é o momento da gente buscar esse entendimento. Querido, a gente está sendo doutrinado a buscar a bênção de Deus. E eu não preciso buscar a bênção de Deus, é a bênção de Deus que me procura. A Bíblia diz isso, que ela virá e alcançará. E nós estamos invertendo o método como Deus nos ensinou. Esse é o método dele. Esse é o método dele. O que é que a gente está buscando, procurando, indo atrás da bênção de Deus? Olha para mim aqui. Quem acredita que o Espírito Santo habita dentro do seu coração? Levanta a mão assim. Pastor, como que eu vou atrás da bênção de Deus se o dom da bênção está dentro de mim? Olha que coisa louca. Coisa louca. Eu vou atrás da bênção quando Deus está aqui. O dom da bênção está dentro de mim. Ele está aí dentro de você. Você não precisa ir atrás de bênção nenhuma. Se relacione com Ele que está dentro de você. Busque a Ele e o reino, e tudo que você precisa vai te alcançar. Se abra hoje, porque tudo que é comum pode se transformar em extraordinário. Basta você querer, basta você desejar. Adore Ele, adore. Adore o Senhor Jesus. Mergulhe dentro de você, encontre Ele aí. Encontre Ele na sua angústia, na sua dor, no seu medo. Ele é santo. Ele é santo. Ele disse: Ele é santo porque eu sou santo. O Deus poderoso está dentro de você. Ele quer frutificar em você. Ele quer mudar a sua forma de pensar. Ele quer mudar a sua forma de agir. Ele quer verdadeiramente a tua transformação profunda no seu ser, na sua alma. A partir dessa transformação, Ele diz: é tempo de transformar. É tempo de transformar pessoas. Vai se dar uma geração que vem a pregação do
pessoas que vão história, para ser pessoas extraordinárias nessa geração, Pai. Todos os dias, andar com Ele, ensinar com Ele. Está convidando cada um de nós. Talvez tenha convidado você para dar o primeiro passo hoje. Talvez hoje seja seu primeiro passo em direção ao relacionamento com Jesus. E eu não estou falando para pessoas que entraram pela primeira vez aqui, ou pessoas que não se decidiram por Jesus. Estou falando de pessoas que já caminham em qualquer outra igreja, mas que ainda não tem um relacionamento com Jesus. A sua vida ainda não é exemplo, a sua vida não frutifica. Já está muito tempo vivendo em uma igreja, mas não com Jesus. Porque estar numa igreja significa caminhar com Ele. Então você que quer verdadeiramente, sem nenhum tipo de vergonha, dizer a partir de hoje, eu quero caminhar diariamente com Jesus. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero conhecê-lo mais e mais. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero conversar com Ele, compartilhar minha vida com Ele. Se você nessa noite quer dar esse passo, eu não estou dizendo para quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador, não. Para pessoas que são evangélicas, mas que querem verdadeiramente serem transformadas em pessoas extraordinárias como o Senhor. Se você quer, vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Esse passo é tão importante como alguém que vai dar o presente para Jesus. Mas pastor, eu nasci na igreja. Você pode ter nascido na igreja, mas Jesus ainda está em cima de você ainda. A questão não é onde você nasceu, nem um tempo de frequência, mas o que foi feito dentro do seu coração. Então, se você quer essa noite dizer assim, verdadeiramente, a partir de hoje eu quero mudar minha vida. Eu não quero ser mais um crente, eu não quero ser mais um evangélico, eu não quero ser mais um número na estatística. Eu quero realmente ser uma pessoa extraordinária do Senhor. Eu quero ser uma pessoa comum, de andar na média. Eu quero ser uma pessoa extraordinária para o meu Senhor. Se você quer vir aqui à frente, o Senhor te chamou para fazer uma aliança com Ele hoje. E se você tiver coragem, eu falei sobre coragem aqui, para fazer isso, você não sabe o que Deus vai fazer com a sua vida. Se você tiver coragem de se expor diante dEle, em público, Deus vai te provar hoje de uma maneira surpreendente.
a sua coragem de fazer isso hoje? Cadê a sua coragem de dizer para você mesmo: eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa frutificação no meu coração, eu preciso verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Mas eu sou batizado, querido. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode até falar em línguas, não significa que o seu caráter mudou. Batismo é um dom, e o dom vem de cima para baixo. A transformação é de baixo para cima, é de se afastado. Alguma coisa foi mais forte e conseguiu te afastar desse relacionamento com o Pai. Você se esfriou, até que a sua vida com Deus foi se esvaindo, você se afastou dele. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para retomar lá de onde você parou, voltar aquele primeiro amor. Se hoje você entrou aqui e quer entregar sua vida para Jesus, ou quer retomar a sua caminhada com Ele, você que se afastou do convite da igreja, dos irmãos, do relacionamento com o Pai, pegue suas mãos assim para que eu possa orar por você. Existe alguém que hoje entrou aqui e quer entregar a vida para Jesus Cristo, ou quer retornar para Ele, quer dizer assim: Pai, eu quero voltar para a sua casa, eu quero voltar para o convívio com meus irmãos, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar a fazer a tua obra, eu quero ser como eu era antes. Existe alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Ele? É uma decisão sua, ninguém vai tomar por você, só você pode fazer isso. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém? Larissa, o nome dela.
haver uma transformação profunda. E é muito lindo quando alguém tem coragem de se expor para o Senhor dessa maneira. Não é para homem, não, para o Senhor. Você pode ainda vir aqui à frente, como o Bruno veio. Você pode ser mais um corajoso, mais corajoso deve fazer isso. Nós estamos chegando orando por aquilo que o Espírito Santo vai fazer a partir de hoje na vida do mundo. Na vida da Larissa, que hoje está voltando para Jesus. Né, Larissa? Lá no Rio, eu tenho muito tempo lá no frequento da igreja, né, Larissa? Ela vem lá do Rio hoje. Deus tem o momento certo, o lugar certo, a hora certa, mas é outra vez. Amém? Então você que quer voltar para Jesus, vai entregar a sua vida, dá tempo de vir aqui à frente ainda. E você que quer essa transformação e ser essa pessoa extraordinária, nós temos que ver que esse mundo está falando também. Amém? Estenda suas mãos para cá, irmãos. Senhor Deus, Pai Santo, como é muito bom ouvir a tua palavra, Senhor, e ver o teu Espírito operar nos corações, ó Pai. Te apresenta aqui o Bruno, Senhor. Ó Deus, que a partir desta noite o teu filho venha frutificar frutos excelentes e para a glória do teu nome, Senhor. Aonde colocar a mão, o que ele falar, por onde ele andar, Senhor, que o teu Espírito venha estar produzindo frutos através da vida dele, Senhor. Porque nós pregamos, nós fazemos, mas o Senhor é aquele que dá o crescimento. Em nome de Jesus, ó Pai, inicia essa noite o relacionamento profundo com ele, Senhor. Mostra para ele que até hoje não gostou. Ó Pai, toca ele de uma maneira diferente. No coração dele vai sentir aquilo que ele nunca sentiu ainda, Senhor. Em ti, ó Pai, que sonhos, ó Pai, ele vem ter contigo. Que a tua palavra, Senhor, crescer como a janela que se abre para ele enxergar, ó Pai, o que tu estás falando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te apresento a Larissa, Senhor, que nessa noite toma a decisão de reiniciar o relacionamento contigo, Pai. Oh, Espírito Santo, aquilo que o Chico começou, retoma nessa noite, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Capacitação. Vocês são um instrumento de Deus, em nome de Jesus, vocês transbordam. Eu fico até assim, desmotivado, pastor, de convidar o ministério para botar aqui. Eu estou falando sério, vocês estão desmotivados por isso. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Graças a Deus. Amém? Tem mais bênção, não. Tem mais lá a Paula, né? O Lucas, tem um monte de bênção. Senta um minutinho só para dar um anúncio. É rápido. Eu quero aqui agradecer ao empenho de todos pela nossa festa, que já disse que no começo foi uma bênção. A Renatinha, a Luciana, na organização, na parte financeira, na parte de compra. Beth, cansada, meu Deus do céu, uma mulher parece que Deus colocou 2 motores, ela é bimotor. Amém? Ele é bimotor. A bichinha é ligada 220. Não cansa não. Cadê Betinha? Tá vendo? Já que eu agradecer aqui essa dupla de duas aí, minha bebida. Deve trabalhar, fazer alguma coisa. Estava na cozinha, né? Está preparando a cantina, amém? Ah, tem cantina, não tem? Os crentes deixaram sobrar alguma coisa ontem ou não? Sobrou canjica? Não, meu Deus do céu. Ui, estava tão bom.
Primeira canjica toda. Só não pode comer doce, não. A canjica era diet. Sobrou o quê, filho? Pão. Até salsicha comendo todo, quê? Quem tá na cantina é Lulu? Ô, glória a Deus, essa aí é. Ela usa gasolina roxa, ok? Quem que sobrou? Sobrou não, mas não. Sobrou nada. Tem pastel? Jesus. E era pago, hein? Não foi de graça, foi até parede. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Valendo, tá terminando agora, só tem anúncio, ó. Cadê o povo? Cadê? Ó, olha só, cheio de criatividade. Quem é essa? Essa aí é Carlinha. A mulher da mídia. Vai passar. Mídia. Então, culto conecte, conectados com o céu. Quem quer conectar, você que está conectado com o céu, diga glória a Deus. Volta lá. Amém? Então, quinta-feira, dia 6 de julho, 20 horas, pastor Isaac vai estar aqui. Isso é louvor, vai ser o nosso, né? Vai ser o nosso, né? O fogo vai descer. Você vai sair daqui queimado pelo Espírito Santo. Agora você vai sair daqui ardendo por Deus. Nós vamos passar melhor mês de julho da nossa vida. Amém, igreja? Na marca dia 9 eu faço. Vocês vão dar uma festa, né? Faço aniversário de casamento. Amém? Você quantos anos? Aqui está conservado. São 29 anos, você não vai esquecer. 29 anos, né? Misericórdia me aturando, 29 me aturando, amém? São 29 anos. A gente vai estar em Paris, pelos últimos aeroportos. A gente vai estar em Londres, Paris, Amsterdã. A gente vai estar por aí. Vai para Itaipuaçu. Amém? Terra boa. Ela merece coisa melhor, merece coisa melhor. Tem mais Tem mais o quê? A vigília. Ó, vigília, mini vigília. Você quer ser cheio de Espírito? A gente vai se preparar na mini vigília para o culto de Conecte no dia 19 de julho, amém? Então aqui nós vamos encher, dia 6 nós vamos transbordar, dia 6, perdão, 9 é só eu ir, a igreja não. Amém? Você que está no nosso Instagram, quando você fala coisa lá, te perdeu o Instagram que ele tinha. Então, eu vou mandar na lista de transmissão o link do Instagram, vai lá e entra no Instagram novamente. O que a gente fez agora é Cabo Maricá, amém? Então, @ Cabo Maricá, entra lá e passa a seguir, amém? Dá seu like, fazer um comentário, mandar um aviãozinho, amém? Amém? É forte, igreja. Amém? Esse é o ministério da Aliança Apostólica. Ele foi chamado para a Aliança Apostólica. Olha o som da Aliança Apostólica que tem. Amém, igreja. Pega suas mãos. Que o infinito amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja derramado para a amada igreja e todo mundo diga amém. Aleluia.